Eu fiquei pensando bastante, um assunto que a gente nunca falou, acreditem se quiser. Existe isso? Vamos ver que existe, tá bom? É um assunto que a gente nunca falou, mas eu também nunca tinha visto o assunto nesse enfoque, sabe? Eu sempre costumo dizer, a pessoa até comprar um Fusca branco, ele nunca percebe que tem Fuscas brancos no dia a dia dele, na rua dele, onde ele anda. No momento que a pessoa, ele fala, eu vou comprar um Fusca branco, então ele começa a encontrar um monte de Fuscas brancos na rua dele. A mesma coisa, Leavdil, é com Torá. Quando a gente tem alguma ideia, depois a gente fala, será que tem isso na Torá? E como que a Torá aborda esse tema? A gente começa a perceber quanto que isso existe na Torá e como a Torá contém absolutamente tudo. Eu fiquei abismado, pessoal, com uma coisa interessantíssima que eu preciso falar para vocês. Eu estava escutando um shiur no carro ontem. E aí, terminou o shiur, era um CD. Então, quando termina, o gravador cospe o CD para fora, rejeta o CD para fora. Na hora que rejetou o CD, o rádio automaticamente começa a falar. Então, eu estava escutando o shiur e de repente terminou o shiur. Eu não percebi que deu tempo de ejetar o CD. Então eu falo, olha, o senhor coloca brócolis, corta o brócolis, depois coloca couve-flor, depois coloca o abacate. Falei, meu Deus, domingo à noite, brócolis, couve-flor. Falei, uau, olha a diferença que tem quando a gente está no carro, a gente escuta um shiur, para passar para receitas de brócolis, de couve-flor e de abacate. Então eu fiquei pensando comigo mesmo, Baruch Hashem que é isso, né? Pior. Tem coisa pior. Mas quanto sortudo nós somos, pessoal, estou falando comigo mesmo, de ter a oportunidade de escutar um shiur. E quando a Torá mostra alguma coisa para a gente, é uma questão de a gente ter o zehut. Já estava lá, mas eu não tinha percebido antes. Quando eu lembrei desse conceito, das vezes as coisas estão embaixo do nosso nariz, mesmo para quem não é sefaradi tem nariz grande, tá, pessoal? E a Torá está lá, mas a gente nunca percebeu. Eu lembrei de uma passagem para Parashat Vairá. Hagar, esposa de Avram Avinu, uma das esposas, ela chega no deserto com o filho dela, Ishmael, e a Torá conta para a gente que Ishmael e Agar estavam no deserto, e uma das coisas que pega pesado no deserto é o quê? Sede, água. Ela começou a ficar preocupada, falou, aonde vai ter água? Ela ficou tão preocupada que ela falou, não quero ver meu filho morrer. Ela abandonou o filho dela, Hagar abandonou seu filho Ishmael, longe para não ver o filho dele morrer, porque estava sem água. De repente, pessoal, olhem o que a Torá fala para a gente na lata. Vai ficar Elohim etenea, Deus revelou os olhos dela, vatere be'er maim. E o Pasuk termina dizendo, ela viu um poço, uma fonte de água. Eu comecei a procurar nesse Pasuk em alguns comentaristas e quase todos fazem a mesma pergunta. Como assim? Ela abriu o olho, viu um poço d'água? Até agora ela estava de olho fechado? Ela estava no deserto. O filho dela estava com sede, ela mandou o filho dela embora longe para não ver o filho morrer com sede. De repente o Passuco fala, sabe como ela encontrou água? Ela abriu o olho e viu água. Então a Torá pergunta, os comentaristas perguntam, melhor dizendo, o poço de água estava lá ou não estava? Se estava, como ela não viu? E se não estava, o que adiantou abrir o olho? Pessoal, um dos mefarshim de verdade fala que não tinha nenhum problema de visão. Estava bem embaixo do nariz dela. Como que ela não viu? A resposta é, a pessoa só enxerga alguma coisa quando a Hashem permite que a pessoa enxerga. Depois a pessoa fala, estava bem debaixo do meu nariz. O Fusca branco estava lá, mas eu nunca vi. A resposta é, quando a gente pensa em Fuscas brancos, a gente consegue enxergar um Fusca branco. Então, olha que bomba, vai ficar Elohim etenea. Hashem abriu os olhos dela e ela viu o poço. Diz os comentaristas que poço? O poço que já estava lá. Só que ela ainda não tinha o mérito de achar o poço até ela ter passado por esse certo desconforto, Hagar com seu filho Ishmael. E eu falo para vocês, eu nunca tinha visto algo que está na Torá mais claro que isso, impossível. Olhem que interessante. No Mishkan, o Mishkan, o tabernáculo, é o centro do mundo.
do Mishkan ou do Bet HaMikdash, mesma coisa, bem próximos. O que acontecia no Mishkan ou no Bet HaMikdash, pessoal? Não era, entre aspas, só um lugar onde se traziam oferendas korbanot e também se rezava lá dentro. No Bet HaMikdash e no Mishkan, de lá saía a brachá para o mundo. A Gemara fala em alguns lugares que todo o tempo que o Bet HaMikdash estava de pé, o Bet HaMikdash estava funcionando, as frutas do mundo, elas eram diferentes. A comida era mais saborosa, as frutas tinham um cheiro mais gostoso. Ou seja, a agricultura, fruta, a parnassá, o sustento era diferente por causa da brachá do Mishkan e do Bet HaMikdash. Quem foi o construtor do Mishkan? Do Bet HaMikdash, primeiro ou segundo houveram alguns. Mas quem foi o construtor do primeiro mini Bet HaMikdash, que era o tabernáculo Mishkan? Quem construiu o Mishkan? Betzalel construiu o Mishkan, o tabernáculo. Pessoal, igual Hagar, estava com um poço na frente, mas não viu a água, eu já li esse passuco algumas vezes e eu nunca tinha visto algo que está nada mais, nada menos do que muito claro. Qual qualidade tem que ter um construtor para construir um Mishkan? Uma casa, um prédio, um edifício, um Bet HaMikdash. Qual qualidade tem que ter alguém para construir? Engenharia, que mais? Visão. Liberação da prefeitura, não é? Dinheiro, beleza. Então, dinheiro eles tinham porque as pessoas saíram do Egito, entregaram o ouro para quem? Para o construtor. Mas esse Betzalel, ele tinha que fazer alguma coisa para o Bet HaMikdash acontecer. No terceiro Bet HaMikdash, por exemplo, não se faz absolutamente nada. O terceiro Bet HaMikdash, a gente fala todos os dias na Tefillah, Mikedash Hashem, Konenu Yadecha. O Bet HaMikdash, Hashem, Deus, Konenu Yadecha, vão vir prontos da sua mão, Hashem. Mas o Mishkan, por exemplo, ou o primeiro e o segundo Bet HaMikdash, foram feitos por seres humanos. Qual característica que tinha Betzalel? Betzalel tinha, ele era chamado Chacham Lev. Agora presta atenção, vamos ser sinceros. O que quer dizer Chacham Lev? Vamos traduzir sem mentir. O que quer dizer Chacham Lev? Um sábio de coração. Eu nunca vi no mundo alguém sábio de coração. Todas pessoas que a gente ouve falar de sabedoria, ou a gente lê matéria sobre eles, são sábios de cabeça. Porque parte diferente, distinta, a Torá chama um sábio de Chacham Lev. A qualidade que Betzalel, construtor do Mishkan, teve, o Mishkan era algo espiritual, mas como provei para vocês, também algo que transbordava brachá física para o mundo. A qualidade que Betzalel tinha, meus queridos, era o quê? Que ele era Chacham Lev, ele era um sábio do coração. Se ele era sábio, eu sempre pensei que um sábio é Chacham Moach, sábio do cérebro. Da onde vem a expressão de sabedoria na Torá, Chacham Lev? É aí que aparece a palavra Chacham na Torá. Mas está linkada com Lev, com o coração. Eu procurei nos comentaristas, e alguns dos comentaristas falam que Chacham Lev tem a ver com temor de Hashem. Tá certo, Betzalel com certeza tinha temor de Hashem. Mas meu Rosh Yeshiva sempre me falava o seguinte: tenta ler o passuco do jeito que está escrito. Obviamente sem desmerecer nenhum comentarista, Chas v'Shalom, mas se a gente puder ler o passuco do jeito que está escrito, fica muito mais easy going. Então como a gente traduz Chacham Lev, pessoal? Um sábio do coração? Difícil. Olhem que interessante. Eu percebi que no século 21, a gente fala hoje em dia muito sobre um ponto. A Torá percebeu isso há mais de 3.000 anos atrás. O que é Chacham Lev? O que o coração da pessoa representa, pessoal? É a emoção da pessoa, não é? Quando a gente vê alguém triste, quem a gente fala? Poxa, que coração triste. Feliz, que coração feliz. Olhem que bomba. A Torá, quando define Chokhmah, sabedoria, não fala Chacham Sechel, que também é importante, QI, consciente de inteligência. A Torá define Betzalel com uma qualidade, Chokhmah, ele era sábio. Mas como a Torá atribui e dá nomenclatura de sabedoria, olhem que bomba, eu nunca tinha visto isso, nunca percebi isso. Chacham Lev,
Sábio é aquele sábio emocionalmente, porque o lev define a emoção da pessoa, é o emocional. Os sentimentos da pessoa. A sabedoria da pessoa é Chacham Lev. Hoje em dia, mais do que nunca, o cérebro da pessoa, ele não deixa de ser importante, claro, mas hoje em dia, mais do que nunca, a gente sabe que o emocional da pessoa tem uma influência gigante, não só na inteligência da pessoa, como também no bem-estar da pessoa. Se a gente procura, tem milhares de pesquisas sobre isso, uma pessoa que pode estar bem em todos os sentidos, mas se ele não está bem emocionalmente, o span de vida dele vai ser menor, mas o exame de sangue está bom, parece que está bom, mas na hora que vai ver o estresse, vai coletar. O que é estresse? É emocional. O emocional hoje em dia, sempre foi, com certeza, mas hoje em dia mais ainda, tem um impacto gigante, inclusive na saúde da pessoa. Quando a Torá define Chokhmah, define Betzalel, o homem sábio, a Torá fala Chacham Lev, sábio do coração. Coração quer dizer os sentimentos, em português seria inteligência emocional. Eu fui procurar um pouquinho, a Torá define inteligência como uma pessoa que tem QI, mas é inteligência emocional, porque é assim que é a inteligência. O que ele fez com isso? Quando uma pessoa que é inteligente, ele sabe usar a inteligência dele, não só o QI, mas o emocional também, ele pode cuidar da situação e, inclusive, construir o Beit HaMikdash, fazer o que ele quiser. Porque uma pessoa que ele tem inteligência intelectual, ele não está equilibrado emocionalmente, ele não é uma pessoa que a Torá gosta dele do jeito que ele poderia ser. Quando começa a Torá falando de Chokhmah, a Torá, a primeira vez o Gaon de Vilna fala, quando fala de alguma coisa, define aquilo. Então, quando a Torá definiu Chokhmah, sabedoria, ela definiu como Chacham Lev. Daqui para frente, todo o Chacham é o que a Torá define de Chokhmah, é Chacham Lev. Olha que bomba. Vou explicar para vocês. Até há pouco tempo atrás, relativamente falando na história do mundo, se acreditava muito no QI da pessoa. Muito pouco tempo atrás. Que também é importante, obviamente. Hoje em dia, cada vez mais, esse quociente, mas não QI, QE emocional, ele se transforma em inúmeras instituições, inclusive em escolas, em algo importante. É o Chacham Lev. É a Chokhmah, que a Torá falou para mim, Hashem dizendo, a Chokhmah sempre foi intelecto, mas com emocional também. O espaço que tinha para o intelectual antes era total. Hoje em dia, cada vez mais tem espaço, e é importante na vida das pessoas, o emocional. Obviamente, isso tem razão. Por isso que, hoje em dia, a quantidade de psicólogos é muito maior. Por quê? Talvez porque a pessoa precisa de, já que tem tantas adversidades a mais na vida, pode ser por isso também, e outra razão que as pessoas são muito mais frágeis do que antigamente, fato. Então as pessoas vão dizer, para atingir o equilíbrio emocional, precisam de uma ajuda. Mas isso tudo vem para estabilizar o emocional da pessoa. Eu acho que isso pode ser também, se a gente não estiver exagerando, não estiver dando um passo muito grande, o homem é composto de guf, corpo e que mais? Neshama, alma. Eu acho que é isso mesmo. O corpo são as habilidades da pessoa. Levantar peso, sentar, fazer, ir, voltar. Essas habilidades são o guf. O que é a Neshama, pessoal? A Neshama são as emoções da pessoa. Aonde se concentram as emoções da pessoa? Na Neshama dele. Olhem que bomba. Um homem, para ele estar equilibrado, para ele funcionar bem, Hashem criou a gente, diferente dos animais, com guf e Neshama. O animal talvez tenha, muitos animais têm talvez mais do que alguns seres humanos, uma inteligência, um quociente de inteligência, mas emocional não tem. Por que o homem tem, o ser humano tem, homem quer dizer homem ou mulher, porque esse é o quociente emocional, da onde vem isso? Da Neshama da pessoa, da alma da pessoa. No século XXI se tornou muito claro a necessidade e a dependência de um com o outro. Talvez hoje se dá até mais importância, ou deveria se dar, pelo menos igual, por emocional ao de inteligência, e eu vou trazer para vocês, Bezat Hashem, junto aqui, algumas provas e algumas constatações do mundo. A média de quociente, a Shiur de Torá também é cultura, ele vai mais ou menos, não vou falar zero, vai de 20 a 130. A pessoa que tem quociente de inteligência, QI, 20 é fraco.
Tem palavras mais feias para isso, eu vou chamar de fraco. 130, a pessoa é o quê? Superdotado. Agora olha que interessante. Se eu pego alguém que tem quociente, 130 não, porque normalmente é difícil lidar com pessoas que têm um tão alto, mas uma pessoa que tem um quociente legal, a bala anda que a gente fala para a pessoa, né? Que tomara que você também tenha assim. Se o quociente emocional dessa pessoa não for bom, como que essa pessoa reage em casa, no trabalho, na sinagoga, onde for? Essa pessoa não virou mais uma pessoa. Então Hashem fala para a gente, o que adianta toda a chokhmah do mundo se eu não sei guf e neshama, corpo e alma, equilibrar um com o outro? Por isso que a definição de Chacham, de acordo com a Torá, é Chacham Lev. Os tempos mudaram, o século 21 mudou, mas a Torá nunca mudou. Chacham, para mim, Hashem dizendo, é Chacham Lev. Isso é a definição de Chokhmah. Olhem só que bomba. Quando Hashem foi se dirigir com Moshe Rabbeinu, foi se dirigir para Moshe Rabbeinu, a primeira vez na história. Uau! O homem que mais viu e verá Hashem foi quem? Moshe Rabbeinu. Ninguém viu Hashem de tão perto quanto Moshe Rabbeinu. A Gemara conta no Tratado de Brachot, o que Moshe Rabbeinu viu de Hashem? O nó do tefilim de Hashem da cabeça. Hashem não tem corpo, diz o Rambam. É um exemplo, uma metáfora para que nós, seres humanos, possamos compreender Hashem de alguma forma. Hashem falou, Loir ani Adam vachai. Nenhum homem vai conseguir me enxergar. Mas o mais perto que vai enxergar vai ser minhas costas. Quem foi esse homem? Moshe Rabbeinu. O que Hashem falou para ele logo que ele se apresentou para ele, pessoal? O que Hashem falou? A primeira vez que Hashem se apresentou para o maior dos profetas do mundo, como ele se apresentou para ele? O que ele falou para ele? O que Hashem? Shal na'alecha me'al lagrecha. Pessoal, olhem que bomba. Sirtople Moshe Rabbeinu, retire os seus sapatos, os seus calçados. Eu não sei que marca de tênis eles usavam, ou de calçado ou de sandalim, mas por favor, Sirtople, remova os seus calçados. Por que precisa tirar o calçado? Ele estava no Beit HaMikdash. E daí? Por que entrar no Beit HaMikdash precisa tirar o calçado? Eu nunca entendi isso. Pessoal, acho que hoje vem a resposta. Olha que bomba. Quando eu tiro o calçado, não é nada profundo, simples. O que acontece comigo? Eu sinto o chão. Vocês estão filosofando demais. Quem tira o calçado, meus queridos, o que acontece? Pé no chão. Pé no chão, ele sente o chão. Eu estou ciente de onde eu estou pisando. Fato é que se tiver uma pedrinha lá um pouquinho mais pontuda, ai, vai doer. Se eu estou de calçado, ainda mais calçados de hoje em dia, se for sapato alto de mulher, então nem se fala. Mas calçado de homem também serve, eu não vou sentir mais o solo. Hashem falou para Moshe Rabbeinu, Habibi, você vai ser o primeiro líder do povo, o maior líder que houve e haverá na história do mundo. Não adianta ser um líder somente no que talvez uma pessoa possa imaginar que um líder seja, que é ter sabedoria. Você precisa ter tato, sensibilidade com as pessoas. E para isso, eu preciso que você faça a primeira coisa, o quê? Tira o sapato, sinta o chão. Sinta onde você está pisando. No futuro, sinta as pessoas. No shiur de hoje, consciente, emocional. Esteja pronto para sentir as pessoas. Não só se comunicar com ele, entenda pela expressão facial deles e do comportamento deles como eles são. Porque senão, pessoal, o que me interessa se ele tirou o sapato e por que a Torá conta pra gente que Moshe Rabbeinu tirou o sapato? O que me interessa? Eu nunca tinha entendido isso direito. E essa é a mesma razão, meus queridos, que quando o Cohen, ou o Levi, ou mesmo Israel, entra até onde ele pode entrar no Beit HaMikdash, ele tem que tirar o sapato. Por que ele tira o sapato? Sente onde você está pisando. Não corre. Quando eu estou de calçado, eu posso correr descalço. Quando tiver uma criança sem sapato, o que a gente fala para a criança? Ei, vai devagar, se tiver uma pedra, você vai machucar o pé, olha onde você pisa. No Beit HaMikdash, tirava o sapato também, porque o lugar mais santo do mundo, Hashem falou, quando você for fazer avodá, o trabalho no Beit HaMikdash, sinta onde você está pisando, senão o seu trabalho, ele é passul, ele é inválido. É estar em touch com aonde nós estamos. Um dos maiores eventos
em quantidade de pessoas que teve em Israel, qual foi, nos últimos 50, 100 anos, quantidade de pessoas, um dos maiores eventos, se não o maior que teve em Israel, em quantidade de pessoas. Qual foi? Show! Dos bastidores, Levaiá, quando foram acompanhar, depois de 93 anos bem vividos, Rav Ovadia Yosef Zichron Libracha. Pessoal, preste atenção, 7 de outubro de 2013. Quantas pessoas tinha? Exatamente não sabem, 800 mil, 900 mil. Foi o maior evento em quantidade de pessoas na história do país. Mais do que jogos de futebol, mais do que shows de rock e mais do que outras coisas que eu nem quero mencionar aqui. Agora, esse homem viveu 93 anos, pessoal. Se fosse uma pessoa que Loalê não tivesse falecido com 20, 30, 40, não sei, jovem, então algo trágico. Mas a pessoa que vive 93 anos de idade não é algo trágico. Baruch Hashem, que ele tivesse vivido até os 120 pelo menos, mas foi com 93. 93 já é chamado uma pessoa de idade, não foi algo trágico. Por que reuniu tantas pessoas? Era um homem que, não precisa se dizer, mas a gente diz de passagem, que o que virava na cabeça desse homem 24 horas por dia, pelo menos, ou mais do que 24 horas por dia, 7 dias por semana era a Torá. Tem fotos dele no avião com livro. E quando está sem livro também, não precisava nem estar no avião para estar nas nuvens. Era um homem que tinha a Torá o dia inteiro. Pessoas que presenciaram ele no Brasil, quando ele ia visitar, e fora do Brasil, falaram, era um homem que só tinha a Torá na frente dele, não tinha mais nada. Tudo que ele via tinha alguma ligação com a Torá, porque a Torá era a vida dele. Era um homem que aquelas 800 mil pessoas que foram acompanhar ele não tinham uma relação direta com a Torá, grande parte deles. Então, por que foram acompanhar esse homem? Qual a relação com esse homem que nunca tiveram contato com ele face to face? Nas palavras de Shimon Peres, depois vocês procurem, eu procurei, definiu ele da seguinte forma. Olha, eu não sei quantas vezes ele estudou com ele, falou que era a havruta dele, eu não sei quantas vezes estudou com ele, mas indiferente, ele falou, olha, perguntaram para ele o que define você, o que você sentiu quando você estava na presença desse grande homem, do Rav Ovadia Yosef Zichron Libracha? Falou, olha, não tem palavras, mas uma coisa eu posso te dizer, quando nós estamos na frente de um homem grande, a gente tem certeza que ele é um homem grande, e não precisa explicar, porque é óbvio, é evidente que ele é uma pessoa, e é fácil de se perceber isso, uma pessoa show. Agora, esse mesmo homem, Rav Ovadia Yosef, que tinha 24 horas por dia na cabeça dele, Gemara, Halachot, Torá, era um homem que mudou um pouquinho ou bastante a visão de um Sfaradi em Israel. Não sei se vocês sabem um pouco de história de Israel. Um Sfaradi em Israel, ele tinha não posso falar sugbet, não posso falar segunda classe, mas estava assim, de alguma forma assim, sem querer ficar nada pejorativo. Era um homem que falou, olha, eu preciso não me preocupar comigo, eu quero me preocupar com os outros também. Era um homem que não tomava café de manhã em alguns minutos, por quê? Porque ele falou, essa é a mesma hora que as crianças entram nas escolas. E quando tem uma criança entrando numa escola, eu sei que tem milhares de crianças entrando numa escola que não sabem falar Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, eu não consigo tomar café da manhã nesses minutos. Era um homem que tiveram 800 mil pessoas, ou 1 milhão de pessoas, que foi o maior evento que teve nos últimos dezenas de anos em Israel, mas era um homem que tinha a Torá, e a vida dele era a Torá, mas era um homem que sabia onde estava pisando, era sensível com as pessoas ao seu lado, era o emocional junto com a inteligência. E quando eu comecei a procurar, e a gente vê que nada na Torá é novo, pessoal, porque olha que interessante, na Torá também houveram pessoas muito nobres. A Gemara fala no Tratado de Ketuvot, na página 17a. Rebbe Abau, um dos rabanim do Talmud, a Gemara fala quando ele voltava da Metivta. O que é Metivta? Yeshiva, Beit HaMidrash. Passou 10 horas, 15 horas na sinagoga, no Beit HaMidrash. Para onde ele ia, diz a Gemara? Lebei Keisar. Para a casa de quem? Do Czar. Para o palácio do Czar. Quem vinha receber era Babal, chegou do Beit HaMidrash, pessoal.
não chegou de Washington. Quem vinha receber Rabbi Abahu, diz a Gemara, Amatot, as serventes do Czar. E falavam para ele, Baruch Haba, luz do mundo. Mas como assim? Uma servente para Rabbi Abahu, Baruch Haba, bem-vindo, luz do mundo. Uma servente não era nem Yehudiá, que luz que ela tem dele? Que ensinava Gemara para elas? Nunca. Mas não tem. Era uma pessoa refinada. Para ser uma pessoa refinada, certeza, tinha que ser uma pessoa que estava in touch, pé no chão, sentindo com quem estava falando. Uma pessoa que tinha inteligência, mas, meus queridos, para poder lidar com pessoas, mesmo não Yehudim, as pessoas falam, uau, olha que tipo de pessoa que esse homem é. Tem que ser uma pessoa que sabe estar bem equilibrado emocionalmente e de forma de Torá também. Bem-vindo, Rabbi Abahu. Baruch haba b'shalom. Rav Ovadia de novo, pessoal. Certeza que, se a gente não nem exagerar, 400 mil pessoas das 800 mil que estavam presentes no dia do enterro dele, não sei se tinham escutado algum shiur presencial dele ou nem por mídia. Mas é um homem que se preocupava com a gente. É um homem que, como Moshe Rabbeinu falou, tinha os pés no chão. Mesmo que um Yehudi, pessoal, ele tem que sempre ser sensível com Yehudim e também com pessoas que moram ao lado dele. Tirar o sapato para sentir o chão onde nós estamos pisando. Sabe que eu já falei para vocês algumas vezes, eu nunca preparo o shiur de uma vez antes de correr no meio entre uma parte do shiur e outra. Entre as 5 e 10 horas que eu sento para preparar o shiur de alguns dias que eu tenho guardado semanalmente kadosh para isso, eu no meio vou fazer minha ginástica. E quando eu faço minha ginástica, minha cabeça abre um pouco mais e me vem mais ideias. Estava correndo em algum lugar, fazendo ginástica, e vi uma bicicleta caída, porque as pessoas hoje alugam bicicleta, não é? E devolvem, deixam no meio do caminho, no cantinho e tal. A bicicleta estava caída no chão. Eu fiquei observando quantas pessoas passavam pela bicicleta e ninguém levantava. Aí eu pensei comigo mesmo, estava preparando o shiur, eu falei, uau, se a servente do Czar, quando viu Rabbi Abahu, falou, Baruch haba, Rabbi Abahu, luz, o que Rabbi Abahu teria feito? Se ele estivesse correndo na ciclofaixa, com todo respeito, e visse uma bicicleta deitada, levantado a bicicleta. Pessoal, isso é um Yehudi. Isso é o que Hashem, HaKadosh Baruch Hu, espera da gente. Quando ele chegava do Bet HaMidrash, e uma mulher não Yehudiá não tinha nenhuma conexão com o Bet HaMidrash, mas via que era uma pessoa especial. O Yehudi, quando vê uma bicicleta no chão, ele tem que levantar. Porque senão, qual a diferença entre o Yehudi que estuda a Torá e um não Yehudi? Ou um Yehudi que não estuda a Torá? Eu preciso ser algo nobre. Isso não é só com pessoas que não têm contato com a Torá, pessoal. A Gemara, eu acho que é famosa, mas se não for, tem que estar no repertório de todos nós. A Gemara, no finzinho do Tratado de Yomá. O Tratado de Yomá fala sobre o quê? Vocês sabem? Yom Kippur e o Kohen Gadol. É isso. A Gemara quase que inteira fala sobre Yom Kippur. A Gemara, quase que no fim, na página 86a, fala o seguinte: o que Deus espera de um Talmid Chacham, de um sábio? O que Hashem espera de um sábio? A Gemara fala o seguinte, a Gemara espera o seguinte, que ele cumpra Ve'ahavta et Hashem Elokecha, ame Hashem. E como que se cumpre amar a Kadosh Baruch Hu? O que eu faço para amar Hashem? É o passuco mais falado, mas eu duvido alguém traduzir para mim ele na prática. Ame a Kadosh Baruch Hu. O que quer dizer amar Hashem? Como eu faço isso na prática? A Gemara, no fim de Yomá, diz da seguinte forma: Sheyeshem Shammai Mitaev Aliadecha. Que o nome de Hashem seja gostoso na sua frente. O que quer dizer isso? Kore, que a pessoa leia a Torá. Shone, revise Torá, ensine Torá. Meshamesh Talmidei Chamim, ele esteja próximo de Talmidei Chamim, ou, na tradução, estude Gemara. Agora prestem atenção. Ve'e masao umatano benachat imabriot. Que ele seja agradável com as pessoas que moram ao seu lado. É isso. E pergunta a Gemara, o mabriot omrot alav, o que as pessoas vão falar sobre esse Yehudi? Ashrei aviv shelimdot Torah. Uau! Sorte desse homem, dessa mulher,
que seu pai lhe ensinou Torá. Ashrei Abosher me deu Torá. Sorte do professor que teve um aluno desse. Oi laem lebriot shelolam do Torá. Olhem que bomba como termina a Gemara. Coitada das pessoas, não que estudam Torá, que não estudam Torá. Quando a gente vê uma pessoa que estuda Torá, ele é tão agradável, é normal que as pessoas falem que legal que é uma pessoa assim, e coitado de alguém que não estuda Torá. Diz a Gemara, essa é a tradução do Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Quer dizer, Ami Hashem, que já que eu gosto tanto de Hashem, eu vou fazer com que as pessoas me identifiquem como um pedaço de Hashem, já que eu passo horas na sinagoga, e as pessoas gostem das minhas atitudes. Porque se eu estudo, meus queridos, que é muito importante, homem ou mulher, eu faço parte de Shurim, e as pessoas que andam do meu lado me acham uma pessoa incômoda, então meu quociente de inteligência ele é muito alto. Eu terminei algumas Gemarot, Kol HaKavod, é um mérito. Mas e o meu emocional, como eu relaciono com os outros? A Gemara falou que Ve'ahavta et Hashem Elokecha, que é o primeiro passuco do hino nacional que a gente fala todos os dias, o que as pessoas vão falar da gente? Que tipo de pessoas? Qualquer pessoa. Puxa vida, coitado de alguém que não estuda a Torá, porque ele não é que nem ele que estuda a Torá. Esse é o carimbo que o Yehudi tem que deixar. Rav Israel Salant, uma vez, foi dormir, estava indo para uma cidade, ele ia dormir numa cidade de visita, então um dos alunos falou para ele, Rav, você pode fazer o grande favor de dormir na minha casa? É um mérito. Rav Israel Salant falou, claro que eu posso, certeza que eu posso, mas com uma condição, se eu for comer Shabbat na sua casa, eu vou coordenar a refeição. Pensava que essa história é lenda, eu fui procurar a história verdadeira. Tá bom, chegou sexta-feira à noite, tinha gente na janela olhando o que Rav Israel Salant ia fazer, todo mundo queria saber. Não era Facebook, pessoal, antes as pessoas não queriam ver Facebook, Instagram, queriam ver Gdolim. Então foram lá bisbilhotar o que ele ia fazer. Todo mundo olhando, a casa desse aluno com Rav Israel Salant, foi para cantar Shalom Aleichem, Rav Israel Salant falou, não, pula, tá bom? Pularam. Trouxe o gefilte fish, um minutinho, troca. Próximo prato. Vamos cantar uma música. Próximo prato. Não passaram-se 20 minutos, Birkat Hamazon. O cara falou assim, minha esposa preparou comida, o que está acontecendo aqui? Rav Israel Salant falou, depois eu te explico. Terminou a refeição, a mocinha que trabalhava na cozinha saiu para a mesa e falou, Rabino, muito obrigado. Ninguém entendeu nada. Rav Israel Salant falou para ela, a moça que trabalha na cozinha, ela é Yehudiá. Ela também tem família. Foi o primeiro Shabat que ela foi passar Seudá de sexta-feira à noite com a família dela. Rav Israel Salant falou, olha, eu tenho que tirar o sapato, eu tenho que sentir o chão antes de fazer as minhas Humrot. Porque eu quero cantar, eu quero falar de Dvar Torah, eu quero ler Mishnayot, eu quero ler Gemara, eu quero ler Zohar, mas não à custa dos outros. Olhem que bomba, pessoal. Essa história rodou em Lita, e contaram essa história para um dos grandes Rabanim, chamado Rav Yitzhak Yochanan Spector. Viveu em 1850, ele foi Havruta do Rav de Brisk, Bet Levi. Contaram essa história para ele e perguntaram para ele, como que Rav Israel Salant faz uma coisa dessa? Rav Yitzhak Yochanan Spector falou, simples, está na Torá isso. Falou, como assim está na Torá? Falou, simples. Avram Avinu recebeu os visitantes, lembram disso? Tá bom, toda criancinha aprendeu isso na escola. O que ele serviu para os visitantes? Língua. 3 línguas. Para ter 3 línguas tem que ter tido quantas vacas? 3. Tá bom? Quanto pesa cada vaca? Torá também é cultura, 450 quilos. Bruto. 1,5 toneladas de carne ele preparou para os visitantes. Sarten Albak. Beleza. Agora, de repente, Avram Avinu foi trazer água para eles. O que está escrito na Torá? Yukachna me'at maim. Traz só um pouquinho de água. Traz um pouquinho de água. Então, Rav Yitzhak Yochanan Spector perguntou por que ele trouxe carne e na hora de trazer água ele trouxe um copinho pequeno. Não é bom tomar. Traz água. Traz um monte de água para fazer Netilat Yadayim. Traz um balde de água. Quanto mais água tem Netilat Yadayim, segurar para Parnassá, essa a gente quer. Quanto mais água a pessoa faz Netilat Yadayim, assim está escrito no Shulchan Aruch, mais brachá eu tenho. Então traz um balde de água, um galão de água, um barril de água. Disse Rav Yitzhak Yochanan Spector o seguinte, quem que foi pegar a vaca
Quem fez shkita na vaca? Avram Avinu. Quem cuidou da vaca? Avram Avinu. Quem trouxe água? O ajudante de Avram Avinu. Hashem falou assim, olha, eu posso me obrigar a trazer 1,5 kg de carne, mas quando é para algum ajudante meu trabalhar, o mínimo possível vai trazer para fazer Netilat Yadayim, não preciso trazer mais do que isso. Disse Rav Spector, foi daí que Rav Israel Mislant falou, olha, quando é às custas dos outros, para a seudade de noite, por exemplo, eu vou correr, porque para mim é fácil uma seuda larga, mas a mocinha que está na cozinha, ela quer fazer seudade de Shabbat com a família dela, ela não pode porque ela está trabalhando, quanto mais eu demorar, mais ela vai demorar também. Pessoal, isso é pé no chão. Hashem falou para Moshe Rabbeinu, sente o chão aonde você está pisando. Na verdade, pessoal, eu acho que isso está muito relacionado com onde a gente vive, como a gente vive também, agora vindo para a gente, é o seguinte, eu preciso sempre ver na minha vida como eu posso melhorar o que eu já estou fazendo, tá bom? Mas a gente sempre precisa se preocupar antes de entrar em crise. Porque, presta atenção, se eu não me conheço, se eu não conheço agora o meu quociente emocional, cada um aqui é diferente, cada um tem coisas que incomodam ele, cada um que tem coisas que não incomodam ele e deixam ele feliz. A gente vê alguém triste ou vê alguém nervoso. Obviamente que não vai perguntar para ele, porque ele vai falar, não estou nervoso. Mas se ele se auto-perguntar, alguém próximo dele num momento legal, fala, por que você está nervoso? Ele fala, não sei te responder, é porque eu não conheço o meu quociente emocional, eu não estou pisando no chão descalço. A pessoa precisa se conhecer, porque se eu não me conheço, eu fico um pouquinho bravo dentro de mim, um pouquinho bravo dentro de mim, um pouquinho bravo dentro de mim, eu não sei porquê. Amanhã vai ter uma segunda guerra mundial dentro da minha pessoa, ou com os outros, ou terceira guerra, por quê? Porque eu não me conheço. A pessoa, todo Yehudi tem a obrigação de se autoconhecer, pessoal. O que me faz chateado? O que me faz frustrado? O que me faz feliz? Como eu lido com essas situações? Hashem falou para Moshe Rabbeinu, com os outros e com você mesmo, sinta o chão, sinta onde você está pisando, Moshe Rabbeinu. Eu procurei um pouquinho, o quociente de inteligência da pessoa, ele não muda durante a vida da pessoa. Ele é desenvolvido, mas o que a gente tem é isso, não tem quase como mudar. Uma pessoa que é superdotado, vai ser superdotado, uma pessoa que não é superdotado, não tem muito como mudar. Mas, cientificamente falando, o quociente emocional da pessoa, isso pode ir de 0 a 100, de 100 a 0. Isso depende da gente. Esse estar em touch comigo mesmo, com os outros, isso é uma questão de desenvolver. Eu acho que a coisa mais difícil quando eu tenho uma criança na minha frente é quando você conversa com a criança e ela não responde nada. Parece estar falando com um muro. Por quê, pessoal? Não que ela está com vergonha de você, porque aí não adianta. Mas vamos dizer que ela sente você, mas ela não sabe se expressar. Ela não sabe o que ela está sentindo. Que triste. Porque se uma criança não sabe o que ela está sentindo, como que a gente vai ajudar ela? Tem que fazer ela saber o que ela está sentindo. É muito mais difícil que uma criança que está sentindo alguma coisa, seja certo ou errado, ajudar essa criança. Como se ensina uma criança, ou nós mesmos, pessoal, estar ciente dos nossos dos sentimentos, dele ou dos nossos? Um é sendo um exemplo. Quando eu chego em casa, ou no escritório, onde for, eu falo, hoje eu estou feliz. Ou no escritório eu vou te pedir aumento, não tem problema, mas tudo bem. Ou chego em casa e falo, hoje eu estou cansado, hoje eu estou agitado. Quando eu vejo o Abba e a Ima falando palavras assim, os sentimentos também falam na minha casa. Porque se eu nunca escutei nenhum sentimento na minha casa, como é que eu vou me expressar na escola? Não dá para terceirizar a educação. Mas depois de tudo que a gente paga, agora que vocês já estão pagando e já pagaram o boleto desse mês, não dá. Na escola, muitas vezes, eles também querem ensinar o de inteligência, que é que a gente, infelizmente, dá muito valor, e pouco para emocional, mas precisava dar do outro lado também, porque a escola também está começando a se preocupar hoje em dia cada vez mais com o quociente emocional. Fora isso, pessoal, como que a gente ensina para nós mesmos e para os outros a estar em touch com os nossos sentimentos será que eu consigo identificar nos outros um sentimento? Eu olho uma pessoa, eu consigo perceber que ele está bravo, que ele está feliz, que ele está tranquilo, que ele está calmo? Tem gente que não percebe.
E tem gente que é muito sensível. Quando eu sou sensível comigo mesmo, é muito mais fácil de eu perceber isso nas outras pessoas também. Tem um terceiro ponto também para desenvolver isso, fiquei pensando comigo mesmo, quando uma criança chega em casa, um filho chega em casa, e ele começa a me contar alguma coisa, Abba, Ima, eu estou chateado. Se eu falo para ele, vai tomar banho, que isso vai melhorar, acabou. Ele nunca mais vai falar de sentimentos comigo e nem vai cavar lá dentro os sentimentos dele. Agora, se eu falar para ele, olha, senta aqui, toma um refrigerante, toma uma aguinha, toma um suquinho. Querido, me conta, por que você está chateado? Não, Abba, é bobeira. Não, Ima, é bobeira. Mas eu gosto de escutar bobeira, me fala. Eu estou ajudando ele a se expressar, porque se eu não fizer isso hoje, amanhã ele vai ter 30 anos de idade, 40, vai estar casado, ele nem sabe o que é sentimento. E vai estar sofrendo. A pessoa que não está em touch com seus sentimentos, ele pode até estar bravo ou feliz, ele nem sabe por quê. Ele está sofrendo e não sabe por quê, ele está nervoso e não sabe por quê. Ou eufórico também. E eu acho, quando uma criança chega em casa e ele me conta algum sentimento, não só que eu tenho que cavar para ajudar ele, uau, parabéns, querido, que legal que você me falou que você está chateado. É bom ficar chateado, Abba? Não, mas faz parte da vida, todo mundo fica. Mesmo quem faz Harvard também pode ficar chateado. Contanto que você souber como lidar com essa chateação, como lidar com a sua euforia, com a sua alegria, com a sua tristeza. Hoje a escola foi chata. Que bom, quer dizer que os outros dias está bom, já é um bom sentimento isso. Mas em vez de falar aquele famoso Darush, né? Sabe quanto eu pago de escola e de natação? Se ele está te contando que está chata, deixa ele falar, deixa ela falar. Isso é quociente emocional, desenvolver isso nas crianças. Por que isso é tão importante? Nas maiores companhias do mundo fizeram uma pesquisa de por que as pessoas são mandadas embora. Eu estava numa palestra e apresentaram isso com dados científicos. Por que as pessoas são mandadas embora de empresas grandes, diversos postos, dos menores aos maiores. A grande maioria das pessoas é mandada embora não por falta de capacidade de exercer os trabalhos, mas de porque não sabem se relacionar com os outros. O que é mais importante, pessoal? Criar um filho que sabe resolver Bhaskara em 2 segundos, equação ao cubo em 1 segundo. Para isso eu tenho o computador, o celular é muito mais rápido. Mas se ele não sabe se relacionar com alguém, inclusive profissionalmente falando, ele está para trás. Que tipo de perguntas fazem no RH antes de contratar alguém? Quanto é 9 vezes 9 dividido por 3 vezes 5? Não são essas perguntas. Que perguntas fazem? O que você faria se você estivesse na rua e tivesse uma senhora andando e só tivesse um guarda-chuva? O que você faria? Sério? O que tem a ver a senhora na rua com guarda-chuva se eu vou trabalhar numa empresa de finanças? Parece que tem a ver. Isso é quociente emocional. É isso, a gente tem que estar preparado para isso. Agora, por quê, pessoal? Qual a definição de um pai na Torá? O que é a palavra Av? Onde aparece a palavra Av na Torá? Torá é no seu dicionário. Onde aparece a Av na Torá? Quando Hashem colocou Yosef no palácio do faraó, está escrito, Yosef falou para as pessoas, olha, Vayasimeni le'av leparó. Eu virei um pai para Paró. Como assim? Yosef era ministro das finanças, não era pai. Rashi pula da cadeira e diz que é Av, Haver, amigo. Diz Rav Shimon Schwab, a definição da palavra Av, Abba ou Ima é Haver. O que quer dizer Haver? Amigo. Se eu sou uma pessoa que meu filho pode contar alguma coisa para mim, sem eu criticar, sem eu pular, sem eu pisar em cima dele na primeira instância e escutar, não preciso aceitar tudo, mas eu sei escutar, eu sou um Av. Av é Haver, amigo. Inclusive, o Maral de Praga fala aqui, olhem que bomba, como se fala pedra em hebraico? Even. Even é composto pelas palavras Av e Ben. Porque a relação de um pai, Av, e Ben, e filho, tem que ser uma pedra, de sólida. Não que os dois são uma pedra um com o outro e tem fricção, não é isso? É que tem que ser uma relação tão sólida como uma pedra. O que é a definição de um Av? Haver, pessoal, assim que a Torá define um Av. Outro dia eu estava sentado com um jovem que eu dou aula particular para ele, algum tempo atrás, em algum lugar do mundo, não interessa quando e como, mas eu perguntei para ele o seguinte, querido, o que seu pai faz? O menino tem 15 anos de idade.
que seu pai faz? Não sei, Rabino. Aonde seu pai trabalha? Que bairro ele trabalha? Rabino, nem sei. Falei para mim mesmo, uau! Tem um menino de 15 anos de idade que não sabe onde o pai trabalha nem o que o pai faz. No caso, o pai não é traficante, pessoal, do que não devia ser. O pai é uma pessoa justa, honesta. Como que é possível que um filho não sabe o que o pai faz? Cadê o haver? Cadê a relação pai-filho? Faz a prova, prepara a mochila para Mahané, volta, isso não é Av. Av é haver, é um amigo. Se meu filho nem sabe o que eu faço, se meu filho não sabe que eu vou na sinagoga, se meu filho não sabe que eu tenho shiur, que tipo de filho e pai eu sou? Uau! Eu acho, pessoal, olha que interessante, estou terminando. Quando uma pessoa vai numa sinagoga, por exemplo, que sinagoga ele gosta de ir? Onde ele se sente acolhido, né? Não é? O que é isso? É onde está mais kadosh? Não necessariamente. Onde está escrito isso? Na Gemara. Ein Adam mitpalel, ele é makom shelibo hafetz. A pessoa reza, chacham lev, onde o seu coração sente bem. É isso. O que faz uma instituição de Kiruv há 30 anos atrás? O que fazia? Dava para ele sopa, comida. Hoje em dia, muito mais do que sushi, comida, me dá um ouvido, me dá um abraço, você me comprou. É isso. É isso, pessoal. É quociente emocional. É isso mesmo. Está próximo no coração dos alunos, dos amigos. O que era um Rav há 50 anos atrás de uma comunidade? Alachot Nida, Alachot Mikve, Alachot Kashrut. Precisa saber tudo isso. Mas o que é um Rav hoje, pelo menos na mesma quantidade de tempo? Me ouve. Não precisa nem falar o seu conselho. Só me ouve, por favor. E coitado de um Rav que não faz isso, porque ele não está sendo Rav do século 21. Quociente emocional hoje, fala tão alto. É isso mesmo. Eu preciso ter um approach com a minha Keilah. Não adianta eu falar com a minha Keilah se eles não estão prontos a escutar isso. E nem preciso sempre falar só o que vai agradar eles. Mas eu preciso tirar meu sapato para entender a minha Keilah, a minha congregação. Falar para alguém, sentir sua falta na sinagoga. Acabou. Esse homem virou seu fiel na sinagoga. Falar com sinceridade, obviamente. Dá um sorriso. Pessoal, se eu dou um sorriso para alguém que reza na minha sinagoga, não tenho sinagoga, mas estou tentando imaginar. Se eu dou um sorriso para alguém que reza na minha sinagoga, o que eu fiz para ele agora? Amanhã, se ele tiver uma pergunta, para quem ele vai perguntar? Para mim. Se eu cumprimento ele igual no quartel, com continência, bom dia, Boker Tov, Boker Tov. Quantas vezes ele vai pensar antes de me fazer uma pergunta? 10.000 vezes. Porque não sente abertura. Para estar em touch com outra pessoa, eu preciso me conectar emocionalmente com ele. É isso mesmo. É o que a gente fala em português, tem que ter o quê? Química. O que é química? Tirar o sapato e sentir o outro. É isso mesmo. Outro dia, eu estava no feriado agora, lendo, tem livros chamados Shelot Tshuvot, tem dois que me chamam muito a atenção em especial, Igrot Moshe e Shevet HaLevi. Perguntas que tem lá, pessoal, vai desde como fazer inseminação numa mulher, de acordo com a Halachá, até Halachot de Kashrut. Tem todo tipo de pergunta. A grandeza desses grandes homens. Rav Wosner faz uma pergunta no Shevet Levi, no último tomo, no Yud Aleph, até presente só tem 11, quer dizer, já tem 11. No último tomo ele faz a seguinte pergunta. Todos os dias de manhã, depois de fazer Birikot a Torá, a gente fala Ve'arev na Hashem Elokeinu. Qual a tradução dessas palavras? Seja agradável a Torá. Faça a Torá Arev doce, nas nossas bocas. Não é isso? Já valeu para saber a tradução show de hoje. Olha a pergunta que ele faz. Por que só nessa brachá a gente pede em relação à Torá, faça a Torá agradável? Porque quando coloca o tefilim, não faça o tefilim agradável para mim. Faça o tzitzit agradável para mim. Faça a sukkah agradável para mim. Porque em relação à Torá, a gente pede para Hashem, por favor, ve'arev na Hashem Elokeinu, que faça a Torá agradável para mim, doce para mim, para os meus filhos, para os meus netos. Por quê? Pessoal, olhem o que ele fala. Kirak alomed bli leargish, uma pessoa que estuda a Torá sem sentir, mesmo que ele estuda 10 horas por dia, keilu kafau shed, igual que tem assim, desculpem a expressão, é isso que ele fala, igual que tem um demônio atrás dele, pressionando ele para estudar, asbasof e frosh me a Torá. Eu garanto que essa pessoa, infelizmente, vai acabar parando de estudar a Torá. Porque para parar, para continuar estudando a Torá, que é o intelectual, o que tem que ter junto com isso?
uma ligação emocional. Por favor, Hashem, ve'arev na Hashem Elokeinu, faça que a Torá fique doce, Birkot HaShachar, homens e mulheres, todos os dias. Por quê, pessoal? Porque para que haja inteligência intelectual, tem que também ter inteligência emocional. O que vale uma pessoa que estuda a Torá e ele não gosta? Quanto tempo vai demorar? Mais dia, menos dia, infelizmente. Preciso procurar o que eu gosto dentro da Torá. E com isso nós terminamos. Fizeram uma pesquisa muito curiosa numa faculdade nos Estados Unidos. Chamaram todos os alunos e ensinaram eles um discurso sobre empatia. Alguns alunos falaram para ele, você vai ir para a sala 1 da aula sobre empatia, você vai para a sala 2, você vai para a sala 3. Mandaram alunos para 10 salas diferentes. E todos os alunos no corredor passaram por um senhor, cabisbaixo, e estava reclamando, gemendo de dor. Dos 10 alunos, nenhum dos 10 parou para ver por que esse senhor estava com corcunda e gemendo de dor. Deram aula de empatia, voltaram e o instrutor deles falou, você falharam no teste. Porque falar sobre empatia, se você não sente absolutamente nada e passaram os 10 no corredor, indo falar sobre empatia e não viram o homem gemendo de dor, que tipo de empatia é essa? Que Bezrat Hashem, pessoal, a gente possa entender a Torá, viver a Torá, dar importância para os nossos filhos que eles tiraram 100 na FUVEST, 90 no Enem, mas não esquece, porque para aquele mesmo filho profissional, para aquele mesmo filho que um dia vai ser pai, para aquela mesma filha que um dia vai ser mãe, se ela não souber entender o marido dela, se ela não souber entender os sentimentos da esposa dela, dos filhos dela, inclusive profissionalmente, como a gente mencionou, essa pessoa tem uma tzlachá, infelizmente, muito menor do que uma pessoa que tem o consciente e a inteligência dele equiparado, pelo menos, com o emocional da pessoa que sente o sentimento dele e dos outros que estão ao seu redor.